paz de Cristo, meus irmãos, mais um vídeo para o canal ID. O vídeo de hoje a gente vai falar de como será os 1000 anos de Cristo na Terra. A gente já, em vídeos anteriores, já falamos que o reino de Cristo é um reino literal na Terra, um reino de justiça e paz, um reino prometido por Deus ao seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Rei, e que será um reino sacerdotal, constituído de reis e sacerdotes. Mas a gente viu no estudo anterior, no vídeo passado, que o estabelecimento, para haver esse estabelecimento desse reino de paz, é preciso que haja uma batalha, chamada literalmente uma batalha, chamada de Batalha do Armagedon, uma guerra literal que nós vimos no outro vídeo. Mas também é preciso que haja uma batalha espiritual. É preciso ser destituído o reino vigente, que é o reino das trevas, ao qual seu príncipe é Satanás com seus anjos caídos, seus demônios. Como vai haver paz no reino de Jesus, no reino milenar, se o príncipe da potestade do ar estiver solto? Não existe um reino com dois senhores, com dois reis. É preciso que um caia. E é isso que vai acontecer na volta de Jesus. Jesus, no seu retorno, ele já vai vir pelejando nos ares contra principados e potestades e vai aprisionar o grileiro, o salteador do seu reino, que é Satanás. Isso está lá em Apocalipse 20, de 1 a 3, e a paz desse reino vai começar a ser estabelecida nos ares, depois na terra, literalmente, na Batalha do Armagedon. Vamos ver o texto, Apocalipse 20, de 1 a 3. Diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Esse finalzinho é importante. Depois dos 1000 anos, Satanás é solto por pouco tempo. Mas durante 1000 anos, no início desses 1000 anos, ele é preso dentro de um abismo e é selado, para que não mais engane as nações por 1000 anos. Então essa paz, ela é estabelecida, já começa a ser estabelecida nos ares, quando Jesus e os seus exércitos de anjos vêm descendo, pelejando, limpando a atmosfera dos principados e potestades, prendendo-os no abismo. E literalmente na terra, a batalha do Armagedon contra inimigos, contra os inimigos literais, os que fazem a resistência literal, física do reino, que são os exércitos inimigos que vão estar dentro da cidade santa, depois da grande tribulação, que Israel sofre. Nós já vimos isso no outro vídeo. E para haver paz, não pode mais haver guerra. E Jesus também vai resolver esse problema. E aí começa a Jesus Cristo a reinar sobre a terra e a implementar o seu reino, que tem como característica juízo, justiça e paz. Em Isaías 2, verso 4, diz assim: Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em rélias de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Jesus Cristo vai acabar com a guerra. Não vai haver mais incitação do diabo, porque ele está preso. Os seres humanos não vão ser mais estimulados a guerrear e vão ser estimulados por Deus, por Jesus, a produzirem, porque a terra vai lhes dar produtividade e eles vão produzir, vão transformar as suas armas de guerra em armas para produção. E com isso haverá paz, ao invés de
guerra, as nações produzirão, haverá produtividade no reino. E eles se beneficiarão disso. Com isso haverá paz. Mas haverá também juízo e justiça. Jesus regerá as nações conosco, os santos que vencerem e estiverem com ele, com cetro de ferro, e ele dará autoridade, ele terá e dará autoridade aos seus corregentes, seus irmãos que reinarem com ele, para reinar com cetro de ferro, implementando juízo e justiça sobre a terra. Isaías 9, verso 7 diz assim: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Eu não vou ler os dois textos que eu vou citar aqui, mas os irmãos anotem, Apocalipse 2, 26 e 27, Jesus falando que dará aos seus corregentes, aos santos que vencerem, a autoridade de reger as nações com cetro de ferro. E em Apocalipse 19, 15, a parte A, o próprio Senhor Jesus também regerá as nações com cetro de ferro. As nações da terra serão regidas, os povos que sobrarem das batalhas que antecedem a vinda de Jesus e pós-vinda de Jesus, na batalha do Armagedon, essas nações que sobrarem são as nações que serão regidas por esse reino. Todos os povos da terra terão que obedecer a Jesus e aos corregentes desse reino, aos santos. E só haverá um Deus, só um rei a ser adorado, que é Jesus. Na terra só haverá um Senhor. Sofonias 2, verso 11. Diz assim: o Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra. Todas as ilhas das nações, cada um do seu lugar, o adorarão. Isso é uma questão do reino que é inegociável. Só há um rei, só há um Deus para ser adorado, Jesus, que está na terra. Não há outro Deus para ser adorado, porque o rei Jesus vai aniquilar todos eles, e todas as nações da terra terão que adorar a um só Deus, que é o nosso rei Jesus. As nações serão beneficiadas ao extremo nesse reino. Elas produzirão, a terra lhes dará uma grande produtividade. Nós, os sacerdotes, porque o reino é sacerdotal, abençoaremos as nações. A alta produtividade da terra já é uma bênção desse reino. A terra usufruirá dessa bênção. Nós vamos ver também que a terra, os povos que estão sendo regidos pelo reino, terão uma longevidade de vida. Os seus anos durarão mais. Isso é bênção. Quem proporcionará isso para eles somos nós, os sacerdotes. Porque ainda no milênio haverá morte para eles. Para os glorificados em Cristo, os que estão reinando, não haverá mais morte. Porque somos imortais, estaremos em corpos glorificados. Mas a terra, o povo, continua morrendo. E nós, a nossa função de sacerdote e rei é, como rei, trazer paz, juízo e justiça, e como sacerdote, abençoar os povos, abençoar as nações. E a longevidade de vida e a produtividade da terra são bênçãos que o reino promove para esses povos. Alta produtividade da terra, a restauração da terra, os animais sendo restaurados, isso é bênção do reino de Deus para com os povos. Vou pedir para vocês comigo lerem Amós, o capítulo 9, verso 13. Amós, capítulo 9, verso 13, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo o que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Isso é uma figura de linguagem que mostra uma hipérbole, né? Deus está querendo mostrar uma coisa em grande quantidade. O cara já planta, já colhe, o cara já pisa a uva e
em seguida ao que lança semente. É uma sequência de produtividade em alta escala no reino. Os montes destilarão mosto, uma figura de um outeiro, uma coisa grande destilando mosto, como se fosse um vulcão destilando a larva, caindo a larva. É uma hipérbole, uma imagem simbólica que Deus está querendo dizer da alta produtividade que terá no seu reino. A produtividade da terra vai ser imensa, meus irmãos, isso é uma grande bênção desse reino. E a longevidade e os animais restaurados. Você se lembra que no Éden, quando Deus fez o seu protótipo lá do reino no Éden, os animais eram herbívoros, não atacavam os homens, não tinha medo dos homens, só foi depois do pecado, depois que o homem caiu. Deus, através do reino de Jesus Cristo na terra, vai restaurar essas coisas. Isaías 11, 6 e 7 diz assim: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. Igualzinho a Gênesis 1, os versos 29 e 31. Os animais restaurados à sua origem, como era no Éden. Todos passaram a ser herbívoros, todos os animais serão herbívoros. Isso é lindo, meus irmãos. O cuidado de Deus em fazer as coisas voltarem a ser como era desde o princípio e restabelecer o seu plano que foi feito desde a eternidade, antes da eternidade. É muito maravilhoso isso, meus irmãos, imaginar essas coisas, a terra, os povos sendo beneficiados dessas coisas. Só o reino de Deus para implementar isso na terra, meus irmãos. E não é só isso. Os homens, os povos, também aumentarão a sua longevidade, a sua expectativa de vida. Muito embora ainda haja morte, ainda vai existir a morte no período do milênio, mas os homens vão viver muito mais tempo, como era no Éden. Como era no primeiro mundo, antes do dilúvio. Homens viviam muitos anos. Isaías 65, 20 diz assim: não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Você se lembra que Matusalém viveu 969 anos e que Noé viveu 930 anos? Olha quanto tempo viviam os homens naquela época. Isso vai ser restaurado também, meus irmãos, no reino. E a maioridade no reino, como a gente viu nesse texto, para ser punido, é 100 anos. 100 anos é considerado garoto ainda. Será considerado ainda jovem. É muito maravilhoso essas coisas, meus irmãos. É um reino sacerdotal. Nós abençoaremos os povos. Todos se beneficiarão desse reino na terra. Satanás está preso. Não vai ficar incitando a violência, incitando a guerra, fazendo as pessoas se levantarem uma contra as outras. São 1000 anos de paz. É o milênio sabático da terra, ao qual a terra descansa. Deus precisa dar esse milênio de descanso para a terra. Mas Deus é justo. E Deus provará essas nações no final desse milênio. A gente leu no primeiro texto de Apocalipse, que o diabo, no Apocalipse 20, no verso 3, que o diabo precisava ser solto no final do milênio. Por que ele precisa ser solto? Porque Deus precisa provar essa nação, essa geração que viveu no milênio, só conhecendo o bem. Eles não conheceram o mal. E aí é preciso ser colocado para eles a experiência do mal, para saber o que eles vão optar. É o direito de escolha que Deus deu sempre a todas as gerações da raça humana. O livre-arbítrio. E eles são colocados à prova no final do milênio. Em Apocalipse 20, os versos 7 e 9, diz assim:
Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seguir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharão, então, pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Vocês entenderam o que Deus está fazendo quando solta Satanás no fim do milênio? Ele está provando às nações que não conheceram a maldade. Ele fez isso durante toda a experiência da raça humana com Deus, sempre deu direito de escolha. Não seria justo que no final desse milênio uma geração só conhecesse o bem e não fosse provada com o mal, para saber se realmente queriam. E tem pessoas que mesmo só conhecendo o bem preferem o mal, e a prova é esse texto que a gente acabou de ler. O diabo ainda seduz muitas pessoas, como a areia do mar, é o que diz aqui. Milhões e milhões de pessoas que vão ser incitadas por ele para cercarem a cidade amada, Jerusalém, onde está estabelecido o reino de Cristo. Mas só que não haverá mais guerra. Jesus doutrinou e ensinou com o seu reino que não haverá mais guerra. Não vai ser preciso guerrear contra esse povo que vem incitado pelo diabo para tomar o reino, para querer tomar o reino. Vai cair fogo do céu e vai os consumir. Depois disso, depois que todos os inimigos são destruídos, né? Quando cai fogo do céu, o diabo ele é colocado no lugar, no destino final dele, que é o lago de fogo e enxofre. E aí acontece a segunda ressurreição para o juízo final. Depois desse fogo do céu, é preciso ressuscitar. Os que não foram ressuscitados na primeira ressurreição são ressuscitados na segunda ressurreição para o juízo final, onde serão abertos os livros das obras e eles serão julgados segundo as suas obras. Se forem bons, ressuscitam para ser regidos pelo reino que está já implementado por Jesus na terra. Se forem condenados, vão para o lago de fogo e enxofre. Está vendo como Deus é justo? Deus é justo. A primeira ressurreição foi na volta de Jesus, ao qual participou dela os bem-aventurados, os santos. A segunda ressurreição é para juízo, é no final do milênio. E aí é para juízo, ou é para condenação ou para absolvição. Quem for absolvido é regido pelo reino. Quem for condenado, lago de fogo e enxofre. Depois que isso acontecer, que essa peneirada que Deus der na terra, a última, e aconteceu o juízo final, e na terra ficarem apenas os que querem ser regidos, os que forem bons, aí acontece a coisa mais maravilhosa que tem, meus irmãos. O reino está estabelecido, só existem pessoas boas, a regência sobre povos que querem a presença de Deus. Aí Jesus, em reverência ao Pai, lhe passa o reino, porque o rei soberano de toda a terra é o Pai. Em 1 Coríntios 15, 24, diz assim: e então virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Depois que ele lançar o diabo no lago de fogo e enxofre e todos os que forem condenados no juízo final, ele vai passar por reverência o seu reino ao seu verdadeiro rei, o seu Pai, nosso Deus. E isso está em Apocalipse 21, de 2 a 5, que diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá. Agora a morte já não existe mais. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas
as coisas e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Que grande desfecho, meus irmãos. O Pai descendo para morar com os homens, realizando o seu plano, que já foi arquitetado antes da fundação do mundo. Sempre foi querer morar com os homens na terra. Viram? Conseguiram enxergar o reino de Deus através dos textos bíblicos? É maravilhoso, meus irmãos. Tem muito mais coisas. Mas para fazer um vídeo curto para que vocês possam entender com mais simplicidade, é preciso condensar os textos. Eu espero que os irmãos tenham entendido a literalidade desse milênio na Terra. Qualquer dúvida, coloque aqui embaixo que a gente prontamente vai responder. E continuaremos nos próximos vídeos querendo falar sobre para onde vão as almas. Assunto interessantíssimo, meus irmãos. Para onde vão as almas? Se elas não sobem, para onde elas vão? Esperando a ressurreição. A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na paz.